tem a ideia também de auto se avaliar. O que é auto se avaliar? É você começar a ver o que você come. Então você pegar e listar tudo que você come num dia, numa semana ali, para você ter uma noção do que você come. Que horários você come, é muito importante ver os horários. Eu, por exemplo, estou querendo retomar aí refeições no meio da manhã e no meio da tarde, e já foi muito importante para mim, mas agora eu acabei diminuindo um pouco essa frequência por algumas questões aí de organização, acabei me desorganizando. O que considera positivo? Então, o que você come que você considera positivo? Qual que é a parte boa da tua alimentação? E o que você considera negativo dessa sua alimentação? Então são esses pontos que você deve olhar e você deve começar a buscar uma mudança, né? Até porque eu sempre digo, para quem quer ter mais prazer, energia e produtividade, esse é o canal certo. Só que se a pessoa quiser um resultado diferente sem nenhum tipo de mudança, bom, aqui não é o canal certo. Teria que ser algo mais no sentido milagroso mesmo, porque tudo que nós precisamos, né, tudo que a gente quer conseguir, depende de um grande esforço atrás. Então, se eu não colocar esforço, eu definitivamente não vou conseguir mudar de vida. E assim, é uma coisa que vocês precisam entender. Só que não precisa ser tortura esse esforço. É você aumentar gradativamente os hábitos até chegar num ponto que ser saudável vai ser divertido, né? Ser saudável vai ser uma coisa normal, vai ser uma coisa regular na tua vida. É isso que eu me refiro. Então você precisa regular a sua rotina gradativamente. E quando você for atingindo objetivos, você for consolidando hábitos, aí você coloca novos hábitos, aí você tira hábitos antigos, aí você vai fazendo uma reforma na sua rotina. Isso é bem importante. Agora, indo para outro ponto, como está a sua saúde? Então, assim, tratando, né, da parte alimentar, você tem que entender como que está a sua saúde. Ela está boa? Ela está ruim? O que está acontecendo? Então, você tem que ver, os índices estão bons, os exames estão bons, as consultas com os médicos estão em dia. Como é que está essa parte da saúde? O que você gostaria de mudar? Por exemplo, você gostaria de melhorar algum índice específico? Você gostaria de perder, ganhar peso? Qual questão você quer melhorar? Isso é muito importante você avaliar, porque se você for atrás de uma melhora na alimentação, você já tem que estar ciente de quais objetivos você quer e até mesmo do que você vai sentir. Talvez com a quantidade calórica que você consome hoje em dia, você vai sentir um pouco de fome seguindo alguns cardápios. Aí você precisa regular a ingestão de água, você precisa associar aí com algumas práticas saudáveis para regular o teu apetite. Ou até mesmo consultar o nutricionista para dar uma reforçada no cardápio que você não está conseguindo com tão poucas calorias. Fazer uma mudança mais a longo prazo nesse sentido, demorar um pouquinho mais, mas atingir os objetivos. Também é algo interessante. Aqui eu falei de saúde, mas agora falando de corpo. Como está o seu corpo? Assim, você se considera fraco, forte, gordo, magro? Enfim, eu estou falando no masculino, mas se aplica para mulheres. Fraca, magra, gorda, forte. Como que você se considera? Você se considera saudável? Você considera que tem um corpo já bom? Ou você está deixando a desejar com o seu corpo? Como está essa situação? Então, assim, é muito importante que você avalie a situação do seu corpo e veja de fato como ele está e o que você mudaria. Se é algo estético, se é algo de saúde, se é algo mais no sentido de, enfim, de músculo, de gordura. Qual ponto você quer mudar? É muito importante você saber disso, fica mais fácil fazer o que deve ser feito quando você sabe o que se quer alcançar. Se você se contenta com qualquer coisa, como Alice no País das Maravilhas, então qualquer coisa vai servir. E assim,
as pessoas elas precisam entender o que elas querem e não necessariamente aceitar que o que vier é lucro, né? Quem vem pro lucro não faz história, né? Tem uma música, Viver Sem Enfim, tem uma música agora que tem um trecho que é Viver Sem Segredos, é um nome muito interessante, que quem vem pro lucro não conta história, né? Porque não faz história. Não faz história porque de fato não faz mesmo, né? Se você parar para analisar tudo que vier a lucro, dificilmente vai conseguir fazer alguma história. Agora, se a pessoa ela já vem organizada, já vem estruturada, já vem para fazer história, é muito mais provável que ela faça história de fato. Então é esse sentido que eu quero com o episódio de hoje. Eu quero que você faça a sua história e você comece melhorando ela por alguns pontos. Eu já citei aí outros episódios, por exemplo, tem episódio do sono, tem episódio de atividade física, tem episódio de meditação, tem episódio de ansiedade, depressão, fobias, estudos, mexer no celular, rotina, tem episódio de tudo aqui, gente. Então assim, comece a acompanhar e comece a pôr em prática mudanças na sua vida. Caso você queira saber os episódios, eu citei inúmeros aqui, clique no meu canal aqui embaixo, né, se você está no YouTube, e veja a playlist que tem no meu canal ali, vai ter todos os episódios até o momento. E se você está no Facebook, clica na minha página aqui, ou aqui, eu não sei, eu não acompanho muito essas coisas, e vai na minha página, vai ter os episódios inteiros, que eles têm uma descrição maior, ele tem um título também que aparece que é inteiro, e tem os episódios cortados. Eu não sei muito bem, acho que seu Facebook tem o recurso de playlist, eu ainda estou aprendendo a mexer aí nas mídias sociais. Mas assim, você pode acompanhar esses conteúdos, tem o meu grupo no Telegram que vai ter aqui embaixo no final, que lá eu posto sempre que tiver vídeo novo. Então assim, você pode acompanhar as novidades, e tem a playlist do YouTube lá, inclusive tem no primeiro post da lista de transmissão, tem a playlist no YouTube que você pode ver todos os vídeos que foram e se tem algum estreando no momento, né? Por exemplo, nesse momento que eu estou gravando tem 3 vídeos para estrear, só que eu ainda não coloquei eles na playlist, eles foram editados, terminados a edição ontem, né? Então eles ainda não foram para a lista. Mas continuando aqui, então é importante você saber o que você gostaria de mudar no seu corpo. Outro item importante que não está no roteiro aqui, mas eu acabei pensando na hora, é a questão da compulsão alimentar, né? Tá aqui na parte de falar da ideia de se autoavaliar, né? É em partes uma autoavaliação, né? Saber ou não se você tem uma compulsão alimentar, né? Que compulsão alimentar nada mais é do que comer muito. Então por exemplo, você já ter comido o suficiente e continuar comendo por uma questão de prazer. A ideia, tanto da compulsão alimentar como dos próprios transtornos alimentares, é você entender que tem e buscar um tratamento. A compulsão, ela é um tratamento bastante psicológico, digamos assim, né? O psicólogo consegue ajudar. Os transtornos alimentares, o psicólogo ajuda, mas tem também a necessidade do apoio nutricional, digamos assim, né? Não sei como é que fala exatamente. Tem a necessidade desses apoios, porque você precisa regular uma alimentação e, por exemplo, não aceitar de forma submissa esse transtorno, aceitar a mudança de fato. Por exemplo, tem o transtorno que a pessoa força o vômito e depois ela vomita naturalmente o resto da vida. Então assim, é uma coisa que você precisa, caso você tenha, você precisa parar de fazer isso e de fato buscar ajuda e começar aí com umas práticas mais saudáveis. Então é muito importante você ver esses pontos, né, tanto da compulsão alimentar como dos transtornos alimentares. Tem esse que força a alimentação, tem um que não come nada durante o dia e quando chega à noite come tudo, tem um outro que é a drinkrexia, que não é tão conhecida, mas é que a pessoa não come nada, mas ela bebe o dia inteiro, né, a questão da bebida alcoólica. Essa não é tão conhecida por nome assim, mas ela é relativamente comum assim. Se você pegar
uma grande faixa dos alcoólatras eles se alimentam mal e eles bebem o dia inteiro. Então dá para dizer que também é um transtorno alimentar, mas é um transtorno alimentar em consequência de um alcoolismo, por exemplo. Então tem inúmeros exemplos aí de pessoas que têm esse tipo de situação. E algumas mudanças que também seriam úteis ter, né? Se você tem algum problema, algum transtorno alimentar, alguma compulsão, seria muito interessante você começar a agir em direção de mudar isso. É muito interessante esse ponto.